Alô pessoal, cá estamos a gente novamente para mais um episódio do nosso podcast, A Voz dos Jovens em Crise. Hoje trazemos aqui uma pessoa muito especial, um grande influencer nas redes sociais, que nada melhor que uma pessoa que lá está, que está por dentro da vida dos jovens para vir dar aqui o seu testemunho e dar a força ao pessoal para não desistir, para darem a voz. E para essencialmente nós consigamos mudar isto de uma vez por todas para que o ensino, a educação e não só os jovens, uma vez por todas, possam também dar a voz deles. E com isto, lá está, trago aqui o Vasco. Já te vais apresentar um pouco mais. Claro. E lá está, o objetivo, como eu fiquei aqui a falar, é nós motivarmos o pessoal e mudarmos isto de uma vez por todas. Podes apresentar quem és, a tua idade, Ok. força. Olá, meu nome é Vasco, eu tenho 16 anos e, neste caso, acabei neste último período o 11º ano. Eu frequento, então, o curso de Ciências com Biologia e Fisicoquímica, sou do Porto. Então, para o ano 12º, eu vou escolher as disciplinas de API e de Física. Tal como foi pedido, eu diria que aqui as três palavras que me descrevem hoje seriam. Diria que hoje estou bastante dinâmico, porque até estou aqui a adiantar alguns vídeos para as redes sociais. Aproveito já que estou de férias, obviamente. Um, Também motivado e também um pouco descontraído pela questão dos exames já terem acabado e ainda estou a tentar assimilar que estou de férias. E por isso mesmo que eu digo que então estou aqui a ficar um pouco descontraído com esta questão dos exames terem acabado. O meu maior sonho neste momento seria, ahm, obviamente, chegar ao 12º ano, né? Agora, já que estamos a falar da questão da escola e do ensino superior, chegar ao 12º ano, não só já com uma ideia de que eu quero seguir, mas também orgulhoso de mim próprio, por ter alcançado então os meus objetivos, porque neste momento ainda estou muito com a mentalidade de ok, vou dar o meu máximo para quando chegar ao momento da escolha poder escolher o que eu quiser. Então neste momento um dos meus focos é tentar então decidir-me na questão da minha vocação depois no ensino superior. Brutal. É isso mesmo. Epá, sem remedeios é mesmo assim, direto ao ponto. É isso. Então, e como é que é, por exemplo, estar da área mais difícil do ensino secundário? Certo. Como é que é? Claro, é o que dizem. Dizem que as ciências são as mais difíceis, mas eu penso também que varia de pessoa para pessoa, porque nós somos todos diferentes, cada um de nós tem aptidões diferentes. Mas neste caso, para mim, o de ciências sempre foi a única opção, porque eu sou uma pessoa muito metódica, e então, para mim, os números eram obviamente a minha única escolha aqui, para o ensino secundário. Mas eu diria que, mesmo assim, é um curso bastante trabalhoso. Uma pessoa tem de se esforçar bastante para conseguir alcançar, assim, a excelência, quase. Mas, mesmo assim, eu acho que pronto, nós nem é necessário estamos aqui a fazer qualquer aqui distinção entre cursos, porque obviamente cada pessoa ela tem a sua opinião acerca da questão da dificuldade, mas o curso de ciências, pelo menos na minha opinião, mesmo gostando do que eu faço no curso, eu penso que é um curso que exige bastante esforço, e obviamente motivação, é necessário bastante motivação, porque senão uma pessoa não consegue quase sobreviver no ensino secundário. Claro, isso é verdade, sem Sim. dúvida. Então, e diz-me uma coisa: naquela transição do nono ano para o 10º ano, conseguiste saber exatamente para o que querias? Sim, disseste-me agora que tinhas uma certa aptidão e domínio sobre os números, isso foi uma mais-valia, não é? Então, e tiveste aqui alguma ajuda? Os teus pais também tiveram aqui uma motivação para te dizer, vai, enfrenta este caminho. O que é que achaste? Tiveste aqui dificuldade a escolher a área nesta transição? Porque lá está, há muito pessoal que agora acabou o nono ano ainda estão assim naquela, mandar o barro à parede, estás a ver? Sim, Vou para sim. ali. Epá, e, por exemplo, eu este ano aconteceu-me mesmo imenso, dei aulas a décimos anos, em que, por exemplo, o pessoal que teve que agora, no fim do 10º, desistir. Tiveram que voltar para trás, Ah, estás a ver? sim. Porque ingressaram lá está, em áreas que até nem tinham muito a ver com eles. Porquê? Porque, assim, também há muito aquele tabu ainda que o ensino profissional, mesmo para quem tem mais dificuldades, é para aqueles que são intitulados burros, estás a ver? Mas não quer dizer que seja burro, às vezes há pessoal que interioriza os conteúdos de forma diferente.
Sentiste aqui algum apoio para conseguires exatamente ir para aquilo que tu gostavas? Aqui neste no sentido de escolheres a tua área. Sim. Naturalmente, eu tive por parte da escola aquele acompanhamento que eu penso que todos têm, que é da questão vocacional. Fizemos testes de psicologia para então tentar pelo menos ajudar-nos ali a escolher a área, mas eu posso dizer que pelo menos para mim não foi assim algo que contribuiu bastante para a minha escolha, porque eu acho que já estava decidido naquele momento. Bom. Mas eu acho que mesmo assim, eu até reparo que colegas meus houve colegas meus que tiveram bastante dificuldade em escolher os seus cursos, porque naturalmente ahm, não há aqui, eu não sinto que haja aqui um esclarecimento do que é que se pode esperar de cada curso. Por exemplo, eu acho que aqui a única indecisão que eu tive foi, por exemplo, no curso de Ciências, eu estava indeciso entre escolher Biologia ou Geometria Descritiva, que são disciplinas totalmente opostas e naturalmente depois as saídas profissionais também são diferentes. Então eu, como ainda estou bastante indeciso, o que eu preferi fazer foi jogar pelo seguro e ir para a biologia, porque assim eu conseguia, caso pronto, eventualmente preferisse algum curso relacionado com a parte da medicina, tinha então essa parte garantida. Mas eu depois também vinha descobrir que eu podia ter escolhido, em vez de geometria, podia ter escolhido a economia, que não me foi sequer dito. Mas eu acho que se eu soubesse, eu teria escolhido. Porque eu também, houve aqui esta confusão, porque houve aqui uma transição entre escolas, que eu mudei de escola do nono para o 10º ano, e eu não sabia dessa opção sequer, então, e mesmo assim, quando eu soube, já a meio do ano, não sentia agora que estava seguro em estar a mudar de curso ou sequer a ter de repetir o ano, como tal referiu que aconteceu com outros colegas. Sim. Mas em relação à questão do acompanhamento, o que eu sinto bastante é que, ok, que nós temos naturalmente aquele acompanhamento por parte da escola, dos psicólogos da escola, mas eu sinto que não houve aqui uma grande contribuição. Eu acho que essas sessões que nós tínhamos focavam-se tanto em fazer testes de psicologia e em responder a questionários. Eu acho que os professores eles podiam dedicar-se mais a explicar-nos, porque acho que se fôssemos nós, neste caso, a tentar perceber o que é que cada curso oferecia, acho que seria um método muito mais ahm, muito melhor e que trouxesse aqui um melhor esclarecimento aos alunos. Pois eu vou compreendo. Sim, adaptar de outra forma, lá está, envolver os alunos de outra forma, se calhar Sim. não era, se calhar até, olha, por acaso até aqui uma questão que eu ia te falar, por exemplo, alguma disciplina que efetivamente te fosse preparando para a vida. No fundo, que se te fosse preparando para o terreno, até ao ponto de tu saber escolher, não é? Sim. Eu diria, é assim, em termos mais de soft skills, que é pronto, eu diria que não há, o mais próximo seria a cidadania, ou Uhum. eu por acaso tenho uma disciplina na minha escola que neste caso, eu no ensino secundário eu frequento o ensino privado, Ok. e há aqui, obviamente, há diferenças. E eles têm uma disciplina que, pronto, aborda alguns temas necessários, pronto, para a nossa vida, como a literacia financeira, Ah, que ah, isto. pronto, é assim, é uma adaptação da cidadania, só que, pronto, com um programa mais adaptado. Mas eu diria que todas as escolas, tanto públicas como privadas, deviam então lutar para cada vez mais haver um Pois, programa com que os alunos pudessem então aprender algo não só para o seu futuro profissional, para a sua carreira profissional, mas também claro. para a vida, porque já me diziam assim, uma pessoa ela só aprende, ahm, por exemplo, o que é o IRS, como é que se dá as faturas, depois quando nós nos lançamos à vida após a faculdade, ou até mesmo quando se entra Também. É na verdade. No mercado de faculdade, trabalho, não é? Quando entras claro, mesmo no mercado de trabalho. certo. Por isso eu acho que há aqui um grande trabalho a fazer ainda por parte das escolas. É verdade. Mas por É- acaso eu até ia gostava de mencionar que
disseram-me que agora o programa de matemática A, décimo ano, agora inclui, assim, ligeiramente uma parte das próprias finanças, IRS e Sim. algo parecido. Sim, acho que a Rô já começou a ter uma abordagem de um cálculo dos juros, uma coisa assim Ah, sim, básica, um juro sim. nominal. Por exemplo, fazes um empréstimo de um valor e aquilo calculas quanto é que ficará naqueles X de anos e a parcela que se abate mensalmente. Acho que há uma parte que eles ensinam um pouco isso. Faz lembrar, acho que é mais as MACs, não é? A MACs é que tem um bocadinho desta Pois, abordagem, não é? exatamente, é Pois, isso. pois. Ah, Neste caso, eu não apanhei esse programa porque foi exatamente este ano que começou. Ah, Ano ok. passado eu não tive, pronto. Pois, Sim, pois. É pá, mas acaba por ser uma minoria, não é? Porque, imagina, há muita malta, eu pelo menos tenho ouvido o testemunho mesmo pessoal que acaba a faculdade e agora como é que se compra uma casa? Bem, isto não está famoso para se comprar casas, não é? Mas a claro. malta não sabe. Como é que é? O que é um empréstimo bancário? O que é que a gente vai fazer? A malta não sabe. O que é um gasto? O que é uma despesa? Pá, tens de ter um orçamento. O que é um orçamento? É pá, o básico da vida, não é? É Uhum. tipo aquelas cenas mesmo básicas. É pá, se calhar se estas coisas também fossem implementadas aos poucos, se calhar o pessoal não via à escola tanto como um frete. Pá, passava a ter ali alguma utilidade, não é? No meio Sim, das coisas que vão aprendendo. Epá, adaptando as coisas. Epá, eu falo por mim, por exemplo, eu como professora de economia já passei por alunos perguntarem-me, à parte se eu tinha, por exemplo, possibilidade de mostrar de um salário como é que se divide para despesas e o que é que sobra. Eu não posso fazer isso. Porquê? Porque eu claro. tenho que cumprir aquele programa, estás a ver? E depois, se não cumprir o programa, vá, eu é que pago, não é? É aquela coisa. Epá, Sim, mas eu chego a um ponto que eu sei que os miúdos têm curiosidade, porque o pessoal tem preocupação em saber como é que funcionam as coisas. Epá, e tu estás bem limitado, não podes explicar nada, tens que seguir uhum, aqueles conteúdos à risca. Estás a ver? Epá, certo. e depois corres muito risco, vai. Isto aqui já eu vou bater com a linha nos dentes, temos pena, que é, às vezes as paredes têm ouvidos e às vezes há pessoas que estão à coca para ver se o que é que tu estás a falar com os alunos. Isto também é Sim, grave. claro. Epá, há limites. Eu acho que assim, a ideia também aqui que acho que era muito importante a nível, mas pronto, a gente já vai por aí, quer também o professor também criar, pá, tudo bem haver o limite entre o aluno, mas não, não totalmente barrado, porque acho que isto também cria Uhum, muita separação, estás a ver? claro. Epá, acho que há necessidade também de haver aqui uma amizade entre o professor e o aluno. Ok, estamos juntos Sim, nisto, vamos juntos para a frente, vamos trabalhar em conjunto. Epá, e aos poucos conseguir adaptar, porque eu acho que, não sei se és a opinião, que aos poucos há professores, lá está, que acaba por ter alunos diferentes numa sala de aula, que alguns até já perdem um pouco de tempo, vá, e vão adaptando os conteúdos. Como é que vocês é aí na escola? Vá, uma vez que é privada, mas às vezes sim. até tem uma pequena diferença dos professores. Mas poderia só reformular a pergunta? Não, a ideia é que perguntar é que se vocês, por exemplo, comparando a tua situação então, quando estavas no nono ano, estavas numa escola pública, era? Sim, sim. Então dá para veres aqui uma perspectiva. Sentiste mais motivado agora ou quando estavas no ensino, vá, público? Ahm, É assim, eu neste caso, eu frequentei o ensino público desde o quinto até o Uhum. nono ano, e agora estou então no ensino privado. Eu diria que, por acaso, eu estive numa escola muito boa, no ensino público, com professores também muito motivados, mas eu acho que foi uma exceção à regra, porque tive sorte em ter pessoas desse género, porque os meus professores, eles, se calhar descontentes com as suas condições, tudo, eles estavam lá para nos ajudar. Pelo menos alguns, não é? Nós sempre temos aquele professor, pronto, que nós, Pois é. pronto, mas a maioria deles, eu sinto que eles estavam lá para apoiar-nos e eles não estavam lá para nós, não era apenas, eles estavam lá para nós para além das aulas, não era só, porque nós tínhamos apoios e tudo fora do horário escolar. Mas eu diria que os professores que eu tive, pelo menos no ensino público, eles estavam disponíveis e interessavam-se por nós, porque eles não estavam só lá para dar o programa, estavam lá para nos ensinar, porque Pois, há uma diferença entre estar lá para ensinar e para realmente motivar-nos e chegar lá e debitar matéria. É diferente. pois. Ah, e, mas eu acho também que cria uma grande conexão professor-aluno,
com algum deles, com alguns deles. Neste caso, até posso partilhar aqui uma experiência que foi Claro. ah, algo muito recente que eu fui visitar a minha escola antiga há umas semanas atrás. Fui falar com a minha professora de matemática e ela ficou bastante contente em me ver porque ela até disse que são estes pequenos gestos um, que motivam o professor, porque efetivamente eu acho que é o que falta, é os alunos também reconhecerem o esforço os alunos reconhecerem o esforço dos professores, também é algo que falta. É verdade, sim, sim, sim. E quanto ao privado, um, o que eu mais noto é o seguinte, que é, há aqui uma grande divergência na questão ahm, do, do material que as pessoas nos dão. Vê-se que no ensino privado vê-se que os professores, eles têm muito mais material para nós porque a própria escola investe nisso, não é? Ah, ok. É algo aqui e também são meios diferentes. Eu acho que até os próprios professores ahm, têm muita mais pressão por parte da escola para, pronto, conseguir então entregar aqui um bom ensino, aos alunos. Ah, isso é, acredito. Sim, Porque lá está, acaba por ser tudo um investimento porque a escola acaba por, no fundo, ter interesse em vocês. Isto é uma sim, realidade, não é? Tem interesse. sim. Então, e a nível, por exemplo, como és um influencer aí nas redes sociais e tens web pessoal a seguir, alguém alguma vez te comentou alguma coisa, ou mesmo amigos teus tenham passado assim por alguma dificuldade. Epá, e tu sentiste, por exemplo, que não estavam tão motivados como tu e tiveram ali algumas barreiras. Notaste alguém que tenha comentado contigo, alguma coisa que tenha passado assim menos boa, menos agradável? Tens algum testemunho que possas partilhar? Ahm, assim, colegas meus próximos, o que eu Uhum. diria, assim, algo mais semelhante a um caso desses seria. Pronto, é a mesma questão da desmotivação, Pois. porque nem todos os meus colegas têm as mesmas oportunidades que eu, pelo menos isso também acontecia muito no ensino público. Nem todos os meus colegas tinham as mesmas oportunidades que eu, não tinham os mesmos meios e acabam muitos por, pronto, não ter tanta motivação como eu tinha. Mas o que eu sinto era que, por exemplo, eu, desde sempre, eu fui muito motivado na escola e sempre fui bastante focado. E eu acho que muitos colegas meus, eles chegam a um ponto que começam a tirar notas mais baixas e pronto, tem uma descida que os próprios professores não estão lá, eles acabam por não ajudar ali acabam por não ajudá-los a levantar-se de novo para continuar e tentar recuperar destas descidas, porque ahm, simplesmente havia falta disso mas eu também posso já falar aqui de um testemunho que eu tenho que foi neste caso o oposto. Ahm, Havia uma colega na minha turma que, por exemplo, ela, pronto, acho que era a português que não era assim tão boa, e neste caso a minha professora, ela motivou-a bastante e ofereceu bastante ajuda, e eu acho que ainda há pessoas desse género, ainda sinto que haja. E que no fundo acaba aqui por responder um bocadinho a esta questão que eu te ia falar, que é o tipo de atitudes que tu achavas que os adultos deviam ter com os jovens, não é? Apoiar mais. Claro. Ahm, Obviamente que também temos de entender o lado do professor, porque Hum. eu acho que nem sempre a culpa é do professor, porque pronto, não só a questão salarial, também a carga horária, muitas vezes é absurda. E Verdade. então o professor acaba por não ter, pronto, a motivação. Mas se for possível, eu acho que aqui as únicas sugestões que eu dava seria, pronto, tentar um, mostrar, pronto, assim, um sorriso Sim, sim, ao sim, aluno. sim. Porque muitas vezes os próprios alunos não têm interesse numa disciplina por causa do próprio professor. Pois, pois, entendo. Eu acho que se o professor ele tentar ser convidativo e tentar então Também mostrar-se disponível. também não mostrar aquela imagem de frete, não é? Sim, sim.
Mas obviamente que, tal como eu disse, volto a reforçar, nós nunca sabemos o que é que se Claro, passa do lado do professor e temos de lembrar que exatamente. eles são seres humanos, tal como nós. É verdade. Olha, bem, bem respondido. Espetáculo. É mesmo isso. Então, e tu, como jovem, lá está, eu vou fazer aqui uma pergunta e depois Uhum. farei-te outra. O que é que tu achas que pode estar na origem dos teus colegas desmotivarem-se? Por exemplo, comparando contigo, que és um miúdo, que estás de férias e já estás a planear as coisas, noutra perspectiva, os outros são bastante o oposto. O que é que achas que pode estar por trás deste pessoal? Às vezes também histórias que a malta tem, né? Às vezes... Porque lá está, às vezes costumam-se dizer que os pais têm dois filhos e nenhum é igual, não é? Às vezes os pais também, infelizmente, passam por esta dificuldade de conseguir chegar aos filhos e não conseguem, né? Como se eles se bloqueassem. O que é que achas que possa estar por aqui, na tua opinião? Comparando, lá está, com a motivação que tu sentes e vendo que os outros têm a tendência a abandonar mais rápido o barco, porque será? Sabe, tens uma ideia, sei lá. Provavelmente também, tal como referiu, os pais também são um grande fator, porque Pois. conheço colegas que, neste caso, são irmãos, e o que eu reparo é que, pelo que me percebo, é que um acaba por ser, um, recebe menos atenção, dos pais em questão, na questão da escola. Um, Pronto, isso é um dos fatores, porque é em casa que se fala, é em casa que se fala sobre a escola, é em casa que se comenta tudo sobre a escola e é daí que se ganha a motivação. Eu, neste caso, sou filho único, e então não tenho assim um grande. Claro. Não consigo muito dar a minha opinião nesta questão, mas também outro fator que provavelmente também afeta esta questão da motivação, eu diria que também fosse aqui a falta de esclarecimento, mais uma vez, porque Pois. uma pessoa que não saiba o que está a fazer na escola não, nem sequer tem essa motivação para continuar a trabalhar, porque muitos têm aquela mentalidade que estão lá só por obrigação e Ah, então sim, 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 sim. não se sentem motivados sequer a trabalhar pronto, e a querer estudar. Pois, lá está, era preciso também um pouco, pá, tudo bem que podiam adaptar os métodos de ensino, mas há algumas, possivelmente, ações de sensibilização para a malta perceber também que é uma coisa é certa. Nós, quando vimos à Terra, ainda há muito este tabu que é, eu posso ficar nas lonas sem fazer nada. Opá, todos temos de ter uma profissão. Sim. Epá, um dia mais tarde, epá, pode não ser aquilo que realmente tu gostes e ames fazer. Epá, arranjas um hobby, uma coisa qualquer que realmente tu gostes de fazer. Mas temos que todos ter o nosso ganha-pão. E eu acho que isto também não foi ainda muito interiorizado na malta, que é, ok, tens que escolher uma profissão. Epá, tu podes até nem gostar dela. Epá, às vezes acontece, não é? Mas é assim, nós temos de ter um meio de sobrevivência aqui na Terra. Temos contas para pagar, temos Claro, é a lei da alimentação. vida, é a lei da vida. Direto, pá. Às vezes pode não ser o melhor emprego do mundo, pode não ser. É pá, mas é o teu ganha-pão. Opá, arranjas uma atividade que realmente enriqueça, opá, o olhar, que te puxa a alegria, tanta coisa, desporto, fazeres um hobby, qualquer coisa a nível de artes. Pá, lá está, consegues sempre balancear as duas coisas. É pá, e não perdes totalmente ali a alegria de viver. Mas há muito isto. Ok, estou aqui de um frete, mas nós todos temos que aprender, não é? Epá, isto é um ponto assente. Epá, e e agora fazer-te aqui uma pergunta. E onde é que tu Uhum. vais buscar essa motivação toda? Neste caso, Ah, tal como eu referi no início, ainda sou muito movido por uhum, aquele pensamento que, ok, tenho de dar o meu melhor, porque eu não tenho ainda nenhuma, como ainda não estou decidido em relação pronto, ao curso que vou escolher no ensino superior, tenho de dar o meu melhor para depois chegar ao 12º ano, acabar o 12º ano e conseguir escolher o que eu quiser. Nada me exato. garante que eu vá escolher um curso, com uma média mais baixa. Pois, Porque nunca sei. Mas eu acho que a minha motivação, ela também advém muito dos meus pais e tudo, e dos meus professores, porque eu tive professores que, tal como eu já referi, estavam sempre lá para mim e realmente me motivaram. E porque eu sei o que é que eu estou a fazer na escola, eu sei porque é que eu exato. estou lá. Um, mas eu diria que
também que falta outra questão que é, eu acho que também às vezes ponho muita pressão sobre mim próprio e eu sinto que ahm, em vez de estar a levar a escola como algo assim, obviamente que temos de levar a sério, mas eu acho que às vezes eu levo demasiado a sério e acho que às vezes até essa sobrecarga que eu faço em mim próprio acaba também por condicionar um pouco a minha performance na escola, mas eu diria que obviamente ahm, esta toda a minha motivação ahm, é quase que pronto, foi assim que eu cresci. É claro. Um, mas eu também acho que nós conseguimos pegar no aluno desmotivado e tentar ajudá-lo, porque há quem acredite, ok, ele está assim, pronto, não dá para solucionar, não dá para motivá-lo sequer. Dá perfeitamente, porque basta mostrar que estamos lá para ele, já faz aqui uma diferença gigante, já se sente muito mais motivado. E basta esclarecê-lo em relação ou quer que seja, em relação a esta parte do percurso académico, acho que também ajuda bastante. Pois faz todo o sentido. Lá está, é o que estavas-me a dizer, eles na viverem naquele vácuo, né? A serem mostrados, olha, ok, precisas de saber isto, não é? A malta não estar ali no vácuo, entender as coisas, não é? Muito por Sim, aí. claro. Então, e tens algum método de estudo? E como é que foi este ano, o 11º Ah, ano? Conta aí. assim, o meu método de estudo não é daqueles métodos de estudos assim todos perfeitinhos. Ok. Às vezes eu até vario entre métodos de estudo, eu não tenho assim algo definido. Eu faço ahm, ahm, o que, o que for melhor para mim naquele momento. Obviamente que eu vou ser honesto, eu não sou aquela pessoa que todos os dias chega à casa, sem exceção, pega num livro e vai estudar, não. Porque eu acho que também isso é exaustante para uma pessoa. O que eu faço é tento estar atento nas aulas, que tento esforçar-me, para então estar atento nas aulas e depois. Para os testes, o que eu faço é, eu neste caso, como estou nas ciências, para mim, o método muitas vezes é fazer exercícios, que é, assim, é o que treina, mas pronto, faço exercícios, um, e depois eu também faço a própria revisão teórica, mas o meu método ele nunca consistiu muito em fazer resumos, fazer aqueles coisas todos bonitinhos assim. Não, até porque para mim isso aí perco muito tempo a fazer isso e depois não tenho tempo para realmente consolidar a matéria tal como eu gosto, que é fazer os exercícios. Mas também eu acho que o meu método de estudo também varia muito de disciplina para disciplina. Por exemplo, a filosofia, o que eu fazia muito era eu então revia a matéria e depois eu dava uma palestra aqui, pronto, para a parede quase, pronto, falava assim, sozinho, pronto, dava uma palestra quase, e a filosofia, que eu acho que, pronto, até o que ajuda aqui é que, pelo menos nos meus testes, havia sempre uma parte que era de composição, que era fazer assim um texto grandito, pronto, que quase que sumaria a matéria toda, e eu, ao tentar, então, eu já treinava para fazer esse texto, e então indiretamente conseguia então consolidar a matéria toda que sairia no teste. Ahm, mas depois, matemática, fisicoquímica, para mim isso era muito fazer exercícios, porque eu, se eu apenas essa matéria, obviamente também há algumas partes teóricas nessas disciplinas, mas são só assim detalhes, são detalhes muito pequenos, e então pronto, decorava essa parte e depois o resto era fazer exercícios. Depois, biologia também era, tem um pouco mais da componente teórica, fazia um pouco mais de teoria, revia PowerPoints. Ahm, eu, por acaso, eu brinco muito com isto que as minhas fichas de revisões de biologia tinham 30 páginas, tinham bem uns 20 grupos, mas pronto, também ajudava a fazer alguns exercícios. Português, que para mim era a disciplina mais difícil de estudar. O que é que eu fazia? Revia a gramática, que pronto, neste caso é muito parecida teste para teste, revia a gramática,
e obras, hum, revia os apontamentos que eu tinha hum, das próprias obras. E eu acho que eu faço uma coisa que acho que muitos não fazem, que é ser autónomo ao ponto de ir à internet e buscar. Porque na internet tem muitos recursos que também ajudam o aluno a estudar. E acho que também isso ajuda bastante quando se estuda. Sim, Muito, muito bom. Lá está, é muito ir à procura, não é? Tipo, sim, acabaste por aqui focar-te um bocadinho no teu próprio autoconhecimento. Tu conheces qual é a sim. melhor forma de chegares lá, Claro, basicamente. mas muitas vezes acho que também sinto isso por parte de alguns colegas, que é muitos ainda têm dificuldade em encontrar o seu próprio método de estudo. Que eu ainda me lembro, décimo ano, pai dos colegas meus perguntaram-me: ok, como é que tu estudas? E eu próprio, eu aqui a tentar explicar, também um pouco difícil, porque não tenho assim algo muito bem definido. Então, e acho que isto trata-se muito realmente de fazer aqui um autoconhecimento. Sim. Porque Sim, até, por exemplo, até encontrares o horário certo para a tua mente focar só no estudo, porque isto também sim, conta, não é? Porque sim. há dadas horas do dia que o nosso cérebro simplesmente não está ali, nem vale a pena existir. Claro, para mim é à noite, que depois de Pois, jantar não vale a pena. Só se for assim rever algo muito rápido, porque depois não estás entra a quase ver? nada. Estás a ver? Pois, Sim, epá, pois é muito por aí. É possível focar-te numa hora que tu realmente sabes que vais reter alguma coisa, de estar ali. Opá, é muito por aí. É assim, há horas para estudar e depois há horas para tu te divertires um bocadito. Epá, é saber sim, claro, também é preciso, obviamente. Pronto, epá. Senão a pipoca, como é que a minha pessoa dizia, a pipoca estoura. Olha, tanto que eu não sei se tu concordas com isso, por acaso vi um comentário de um psicólogo que fala muito isso, a malta, pelo menos aqueles que estão mais viciados no estudo, estás a ver? Esqueceram-se de brincar. Há bué Ah, pessoal que é totalmente viciado, só sabe claro. estudar, pá, ok, tudo bem, é os seus objetivos, é como estavas a dizer, cada um tem o seu objetivo, mas há muita malta que não sabe distinguir, não sabe, opá, e divertir-se, só tipo pegar no PC, jogar uma beca com o Claro. pessoal, há muita malta que não sabe brincar. Claro, concordo plenamente, porque eu estudo, mas eu sei regular o estudo, porque eu nem sequer consigo concentrar-me se ficar um dia inteiro a estudar, que eu tenho que fazer pausas, pelo menos depois de almoçar, fico ali um bocadinho, uma horinha a descansar, porque senão eu nem consigo sequer focar-me. E eu acho que mais vale a pena fazer estas pausas mais prolongadas do que estar a estudar o dia inteiro e distrairmos com coisas a meio de estudo, e assim rendendo muito menos, o próprio estudo. Pois. Ah, Até porque isso faz bem ao cérebro, né? Dá aquela sensação de prazer, sim, né? claro. Claro, eu agora até tenho um método assim, é algo assim muito moderno para mim ainda, que é há no YouTube aquelas lives do Study With Me, e pronto, é a pessoa Uhum. ali a estudar, até ali com um cronómetro e tudo, a fazer ali Olha, pausas de 15 minutinhos, pronto, a pessoa fica ali quase que entretida a estudar e consegue controlar-se ao ponto de não ficar ali tanto tempo ali a matutar as coisas. Consegue olha, fazer viste? pausas de 15 minutinhos. Aqueles são vídeos com 4 sessões de estudo e com 15 minutos cada de pausa entre elas, e cada uma tem 45 minutos. Pronto. Porque senão eu acho que este método é muito mais eficiente do que estar ali 4 horas seguidas a estudar. Pois, Sim. direto. Sim, e também a própria questão do dormir. Há malta que fica até às tantas a estudar. Eu acho que isso para mim nem funcionava. E eu por acaso vi em algum lado, não me lembro onde, que o próprio cérebro ao dormir ele consolida a matéria. E Olha, então acho que é necessário também ter uma boa rotina de sono, e uhum. é preciso ter em Sim, conta. sim, é mesmo, não é? Porque imagina Sim, se tu não dormires pelo menos aquelas horas que sim, as devem, que recomendadas, deves, sim. esquece, o corpo começa a quebrar todo. Passado uns dias, isto começa a. Sim, eu próprio reparo que quando fico até um pouco mais tarde, do que o habitual, eu no dia a seguir, nas aulas, eu estou quase morto. Nem me Direto, consigo concentrar. direto, Sim, o esquece, cérebro precisa descansar. Sim, direto, esquece mesmo. sim. Então, e este ano fizeste exames nacionais? Fiz. E então?
Fiz. Fiz Deixaste. apenas de Física e Química, Ok. porque eu pronto, já decidi que não quero nada relacionado com medicina, então já dispensei a Biologia. Porque a Biologia foi mesmo aquela questão, pronto, foi indecisão, Claro. o porquê de eu escolher a Biologia, mas fiz Físico-Química. O meu método foi fazer exames, exercícios, e por acaso eu encontrei assim um resumo na internet, que é da matéria toda, ia revendo Uhum. ali, sublinhando, para mim o sublinhar também ajuda bastante. Uhum. Eu também tenho um quadro branco no meu quarto e ia fazendo lá tipo apontamentos. Olha, Por exemplo, a cada 2 dias eu tentava relembrar-me do que eu estava ali a escrever no quadro e tentava ver se conseguia escrever de novo certinho, para tentar memorizar, porque pois. é aquela questão da parte teórica das disciplinas, que neste caso a Físico-Química pronto, é uma minoria, mas mesmo assim é necessário saber para os exames. Ahm, Pronto, fiz o exame de Físico-Química, acho que me correu bem, foi, pronto. A Física e Química, eu acho que é uma disciplina que existe bastante. Pois é. Tirar um 20 é muito difícil, mas eu acho que, pronto, se uma pessoa conseguir se esforçar e pronto, quase que também, parece que é quase sorte também às vezes. Ah, Consegue assim um 18, 19, 17, mas eu sei que para muitos colegas meus a Fisicoquímica é um pesadelo, infelizmente. Sabes, Infelizmente. sabes que é, Para, não é? É aquela, para muitos é, que eu eu acho que é sei. mesmo aquela disciplina que assusta quase tanto como a matemática, não é? Pois, porque para mim, eu como gosto de matemática, para mim a Fisicoquímica até quase que Pois, facilita um pouco. Mas mesmo assim, também é difícil para mim, obviamente. pois. A Fisicoquímica, acho que é quase para todos. Pois. Ah, mas o exame, pronto, eu acho que correu bem, sim. Uhum. Digo já que eu acho que o que eu senti, pelo menos, é que eu já fiz exames mais fáceis de outros anos. Eu, Certo. quando estava ali a estudar, acabei por fazer exames mais fáceis, mas pronto. Foi o que calhou este ano, mas eu acho que correu bem. Pois. Porque Quanto à houve, média nacional, não sei como é que. mas houve bem pessoal que estava a reclamar bem do exame, diz que foi aquilo que é Sim, caótico. sim, sim. Eu não sei se eu o exame, o enunciado. Vi, vi, vi. Pronto, quando eu abri o exame e vi aquela figura, daquela, daquela atividade do museu, eu fiquei fogo. Não, mas fiquei ali um pouco ali em pânico. Mas eu acho também o que afeta muitos alunos nos exames é a própria ansiedade e Pois. o stress. Pronto, comigo o que é que foi? O que é que eu fiz? Eu comecei o exame, pronto, tive aquele stressinho habitual, normal. Depois, passado os 2 exercícios, já estava ali mais descontraído a fazer aquilo com mais Olha. normalidade. Mas pronto, acho que. E tens alguma estratégia? Por exemplo, há pessoal que mesmo nós como professores às vezes apanhamos por miúdos, que, tipo, literalmente choram, choram, Sim, entram em acho que pânico. sim. Eu acho que não tenho assim nenhum método específico, mas ahm, É tipo sem stress, se para calhar. mim é quase. Não, eu próprio eu Hum, sou um pouco também estressado e ansioso, uhum. mas eu acho que o meu corpo, ele quando sabe que está num momento tão importante, que é um exame, ele, ok, ele fica estressado durante os momentos, mas depois ele foca-se e ok, vamos lá a isto, Hum, vamos lá a isto, vamos fazer isto, vamos acabar com isto. ok. É Ah, como se tu treinasses o teu corpo e a tua própria mente. Ok, tu aqui estás sim, aqui, não tens poder para distração. claro. Mas isso também é obviamente que não é só no exame que acontece isto, é também em testes. Pois, Isto foi aqui um trabalho, foi aqui um esforço que eu fui fazendo ao longo de todo o meu percurso académico, acredito. ahm, porque, pronto, acho que a própria ansiedade e o stress é normal. E Pois, há um ponto, tipo, há ali há uma ansiedade ainda que é saudável, mas a partir do ponto que se torna quase como uma distração, depois acaba por ser um pouco complicado para muitos, que acaba pois, por interferir muito na própria performance, no desempenho das pessoas em exames, testes, também muito nas apresentações, nas disciplinas. pois. ah, Isso é verdade. Acaba por, sim, cada um tem de trabalhar de forma autónoma esta questão da ansiedade, do stress, sim. Pois era por aí que por acaso ia te perguntar se aí davas aqui algum conselho
há malta que vibra ainda muito no stress e da ansiedade. Estás a ver? Ah, Uh, ahm, pois, é assim. ahm, eu por acaso eu acho que levar uma garrafa de água para os testes ajuda. Isso ajuda bastante. Porque hum, eu também fico às vezes muito quente. Eu fico quase com. Fico todo vermelho da cara durante testes e pronto, nos momentos de avaliação fico vermelho. Então acho que a água é essencial. Eu, por acaso, para o exame levei uma água com açúcar, mas eu levei olha, por sugestão, de olha, alguns professores, porque eu nunca fui beber água com açúcar. Eu acho que nem gosto, porque eu nem gosto de chá com açúcar, e então eu levei só que porque sim. cena. Só assim, pronto, caso fosse mesmo necessário, mas Aham, acho que, porque os meus próprios professores, eles sugerem, ok, levem água com açúcar, porque assim dá aquele boost de energia, caso seja necessário durante o exame. Mas eu acho que isso também ajuda muito aquela malta que, pronto, tem os desmaios e pois, porque há pessoas que ficam realmente quase têm uma quebra de tensão a fazer um teste, porque por causa dos nervos, do stress. Um, mas eu acho que tentar de alguma forma consciencializar-nos ahm, do que é que estamos a fazer naquele momento, que é um teste, é um exame, obviamente que deve ser levado a sério, mas temos de nos autocontrolar para não, para não haver aqui qualquer interferência no nosso desempenho. Ahm, e eu não sou a melhor pessoa para estar aqui a dar sugestões, porque não tenho assim ó, uma grande. Pronto, obviamente que houve testes que tive mais nervoso, pois. pronto, outros não. Mas eu acho que não sou a melhor pessoa para falar disto porque Tu não é? efetivamente Já viste as dicas que já deste aqui? é assim, é algo que vem à cabeça, pronto. Opa, às vezes é aqueles pequenos truques que a malta experimenta e dá, e por que Claro. não? Porque eu tenho um colega que a mãe é psicóloga e Tem, foi ele que me disse: Olha, bebe água antes do teste porque o cérebro precisa de água. olha, Antes, e eu estou ainda a tentar trabalhar isso, que é antes de um teste, uma pessoa tem muita mania de estar ali a rever matéria, mas eu pois, acho que foi como disseram, pelo menos que uma pessoa não, antes de um teste, no intervalo anterior ao teste, não se deve sequer pensar em matéria, não se deve rever nada, porque para chegar lá ao teste com a memória, com a cabeça fresca e chegar lá e fazer o teste. Também houve aqui outra questão que a minha mãe até ficou surpreendida quando lhe disse isto, porque ela até estranhou um pouco, que ela disse assim, não, eu disse-lhe assim, dizem muito que na véspera do exame não se deve sequer estudar. Já me disseram isso, foi que me disseram. É assim, eu suspeitei um pouco, porque eu acho que eu próprio não consigo, não tenho autocontrole ao ponto de não estudar nada antes do exame, mas ahm, muitas pessoas elas sugeriram-me isso, que não devemos estudar na véspera, porque para depois no exame chegarmos com a cabeça fresca e fazermos. Mas mesmo assim, eu no exame de Fisicoquímica, na véspera ainda fui ali revendo ali alguns conceitos mais específicos que, pronto, estava assim meio esquecido do hum. estudo. Mas eu, pronto, é exatamente isso. Acabas, lá está. A ideia aqui é muito tu próprio te conheceres. Epá, e foste-te adaptando. Um Sim, conselho aqui, um conselho ali, aquilo que foi mais útil, colocaste em prática. claro, eu acho também estas sugestões também ajudam bastante algumas pessoas que, Sim, pronto, sim. às vezes tentar juntar várias sugestões de pessoas diferentes com Pois métodos é, diferentes, acho que também acaba por ajudar um pouco. pois é. Sim, Isso é. sim, sim. Então agora aqui vou fazer, vou afunilar a coisa mais voltada Sim. para ti. Uhum. Tens algum talento, alguma habilidade tens que ter, porque para ser Ah, influencer tem que ter. ah, ahm, eu acho que vou fazer aqui uma analogia que eu acho que também se aplica à escola, que é tal como nas plataformas, nas redes sociais. Muitas vezes quase que o segredo para ter, pronto, para tentar crescer um pouco nas plataformas é a consistência. Ok. Tal como na escola, também é preciso ter consistência. Não é porque uma vez uma pessoa ter uma nota mais baixa que vai ser para sempre. Não, é continuar a trabalhar para, pronto, tentar evoluir nesse sentido. Eu, assim, talentos que eu tenha, um, A comunicação é. pronto, acaba por ficar um pouco nesse aspecto, mas O humor.
Pronto, um bocadinho se calhar também na parte do TikTok e isso tudo. Mas acho que sim, talentos, eu também o que eu sinto é que ahm, eu muitas vezes consigo olhar para aqui uma situação e Uhum. consigo observar de forma assim bastante ahm, neutra e consigo avaliar Uhum. bem as coisas. Consigo distinguir bem as coisas, consigo de forma imparcial chegar a uma conclusão. E pronto, é És algo assim mais transparente, específico. Sou transparente, exatamente. né? Sim. Isso é uma Não- qualidade. É muito excelente. sim. E outros talentos que eu tenha, não tenho assim, assim, Tens, talentos, tens. talentos, pronto. Até não tens humor, é, comunicação, Sim, é. sim. Não, mas por acaso eu sou famoso para ir desde o quarto ano, porque gosto também muito de informática e Olha, isso. E eu era conhecido por ser o aluno que eu estava, o professor, desde o quarto ano ali no computador. Qualquer questão que havia, eu ia lá ajudar. é sério. Ainda faço isso, mas eu também tenho outra questão que é, envolvo-me bastante em projetos e Boa. muitas vezes eu acho que acabo por me destacar em certos aspectos que, por exemplo, uma pessoa nunca pensaria que conseguiria fazer algo, hum, uma vez que esse tipo de aptidão, quase que um adulto com formação é que conseguiria fazer. E Olha, porque eu acho que consigo me desenrascar muitas vezes. Consigo desenrascar muitas vezes. Ah, fixe. acho que sim, mas eu acho que isto que eu tenho é algo que eu fui trabalhando ao longo dos anos. Olha, vês. Mas Pois. eu tenho isto porque eu também sou muito curioso. Uhum. Eu sou muito curioso. Eu às vezes eu estou, por exemplo, estou agora de férias, estou sem fazer nada, abro o YouTube e vejo tipo, ali vídeos sobre coisas novas Olha, boa. que eu não saiba, que eu não conheça, pronto. E pronto, vejo se gosto, se não gosto. Mas também, obviamente, que durante as férias gosto também muito de dedicar algum tempinho para estar com os amigos, isso tudo que também Claro. preciso, porque estar em casa o dia todo também não tem jeito nenhum. Uma pessoa precisa também de ir lá fora e também conviver um pouco com os outros. Pá, que eu acho que ainda falta muito ao pessoal. Há muita malta que passa os 3 meses de férias fechados num Ah, quarto, agarrados ao PC também. É de 8 a é, 80. é isso. Eu acho que falta isso e agora até que aqui no Porto, acho que é a nível nacional, o passe dos transportes é gratuito para Uhum. até aos 21 anos. É pegar no passe e ir apanhar o autocarro e ir passear com os amigos e aproveitar as férias. Ah, pois. Pois, porque é preciso, porque senão a pessoa ela quase que. E também estar com a família e acho que também é necessário, porque senão uma pessoa quase fica maluca dentro de casa, as férias todas. Ah, isso é. Esquece. Senão não dá. Não dá. Não. Opa, lá está. É teres que dividir o teu tempo, mas também aproveitar um bocado, não é? É Sim, aquela claro, eu também coisa. sou uma pessoa que muitas vezes eu estou quase sem bateria social e prefiro ficar em casa, na minha, Uhum. fazer o que eu gosto, mas acho que também às vezes é preciso nós forçarmos a nós próprios a sair de casa. Porque às vezes Exato. nós estamos assim, não apetece sair. Pronto, acho que também é necessário, porque depois nós não nos apetece, mas depois quando chegamos lá, afinal, tipo, até que está a saber bem estar aqui com os meus amigos, com a minha família, a conviver um pouco. Tens que lutar um bocadinho com a preguiça, não é? Tens que É lutar preguiça. tens que lutar É contra preguiça. ela. É preguiça. É isso, exatamente. Que lá está, que a gente se formos a ver, não é só um dilema dos jovens, é dos adultos também. A maioria das Sim, sim, pessoas sim. tem Uhum, muito essa coisa da preguiça, né? claro. Hoje não faço, hoje não vou treinar, vou só amanhã. É isso. Pá, quando diz treinar, diz fazeres uma caminhada, opá, Sim, coisas sim. básicas, não Sim, é? sim. Pá, às vezes aquelas tarefas dizem assim, hoje tenho que limpar o quarto. Ah, não, hoje não, fica só para amanhã. Pá, mas às vezes é uma coisa que até fazias aquilo bem rápido, É né? para uma música e fazer Olha, aquilo. É não isso. é? Até a cena corre melhor, tipo, estás ali na boa, pões uma música, uma Claro. playlist e vai tocando. É isso. É Ah, isso. é. E depois no fim até te sentes bem da bem. É pá, consegui. Claro, ficamos orgulhosos de nós próprios. É quase Direto, uma conquista ali, é uma conquista quase. direto. Então, e que tipo de projetos é que costumas abraçar? Pá, acho que é dentro da escola, não? Neste caso, sim, são da escola alguns. Olha, boa. Neste caso, uma das diferenças que eu mais notei,
ao transitar do ensino público para o privado foi estes projetos. Uhum. Na escola onde eu ando, há imensos projetos. Nós temos um que foi, neste caso, inaugurado há 2 anos atrás, até fui eu com os colegas que começámos, que é o MUN, que é Model United Nations, que é basicamente trata-se de uma simulação das Nações Uhum. Unidas. Também tem muito isto é também muito tem muito é muito mais ligado às escolas internacionais, mas neste caso nós decidimos então adotar esse projeto. Trata-se basicamente de uma simulação das Nações Unidas, então basicamente os alunos eles juntam-se em diferentes comitês um, a simular basicamente as Nações Unidas e vai-se discutindo diferentes tópicos. Atuais. Neste caso, nós, mesmo lá na escola, nós temos esse projeto e aquilo é em por departamentos. Nós temos três equipas, que é décimo primeiro ano, 12º, e cada uma tem departamentos diferentes. Temos a parte do mídia, das comunicações, finanças, e são os alunos que fazem isto. São os alunos que que trabalham neste projeto. Obviamente tem lá os professores a ajudar, mas o projeto em si ele é feito por alunos. E também este ano, eu também tive a oportunidade de sozinho chegar à direção e fundar um Media Club, um clube de mídia, que é Giro. basicamente porque mesmo por causa deste projeto do MUN, eu fui a uma escola aqui internacional no Porto e eles lá tinham o clube de mídia deles e eu inspirei-me realmente neles e cheguei ao meu colégio e disse lá, ok, então acho que seria uma boa ideia. Depois juntei-me com mais três colegas meus, agora somos 20 membros no Clube Mídia. Para já não temos professor nenhum connosco, mas é um dos nossos objetivos. Pronto, ver se isto vai a algum lado. Eu acho que é essa uma das grandes diferenças que há aqui entre o ensino privado e o público, que é no público não há essa liberdade para os Uhum. alunos. Neste caso, eu era aquele aluno que na minha escola, no nono ano, do quinto ao nono, havia um dia que era o dia do agrupamento, onde cada turma nós temos o trabalho colaborativo. Agora acho que até mudou de nome. Nesse dia, cada turma apresentava o seu trabalho colaborativo. E para mim, esse era o melhor dia do ano, porque aquilo era montar a sala e isso tudo, e fazer assim toda uma logística, e eu gostava disso, porque era assim algo do outro mundo, quase. E depois, pronto, e eu acho que o que os meus pais, eles me disseram foi, eu agora, nós agora vamos dispor no ensino privado porque queremos proporcionar este tipo de oportunidades, que é os projetos. Pronto, eu acho que pronto, há aqui uma grande divergência. Em relação a outros projetos, eu também sou escoteiro e eu acho que também é aqui uma boa atividade que acho que alguns de nós devemos também ponderar participar, porque nos escoteiros nós temos o que é, temos não é só acampar, também é propriamente também há aqui o trabalho de equipa e também há aqui muito a questão aquelas soft skills que nós não adquirimos na Uhum. escola, adquirimos nos escoteiros. Olha, viste? Nós nos escoteiros também temos cargos, temos tesoureiro, temos o cozinheiro e Que isso fixe. temos, pronto, e também estamos quase sozinhos na nossa, basicamente. Temos lá os chefes, mas pronto, temos lá, trabalhamos lá nós e tentamos quase nos enrascar sozinhos. Eu acho que é uma boa forma porque também convivemos muito entre nós e eu acho que ainda há assim aqui um conceito ainda muito distorcido do que é os escoteiros. Sim, Porque, sim, sim. porque Verdade. eu diria que estou nos escoteiros não é para estar lá. É assim, eu gosto de acampar, às vezes. Sim, gosto de acampar, gosto de acampar, eu gosto de acampar, mas eu acho que a mais-valia nos escoteiros é o convívio, que Exato. nós não temos aquelas experiências tipo sentar nos quase acho que fora dos escoteiros não são aquelas experiências de estar à noite à meia-noite ali a falarmos juntos no Uhum. banquinho ali a falar da vida e isso tudo. Por acaso eu fui acampar no fim de semana passado e tivemos a falar por acaso uma questão que é o exame português é obrigatório.
e cada um tinha a sua opinião, porque nós temos lá tipo, pessoas que são de artes, outras que são de humanidades, outras que são de Claro, ciências, estamos ali cada um de nós a dar a sua opinião. Mas acho que os escuteiros é assim uma boa atividade, que algumas pessoas, pronto, que as pessoas podiam ponderar então participar, exato. e porque também quando os escuteiros eles também pressionam muito aquele, aquele sentido de responsabilidade e de, um, de responsabilidade social. Um, e acho que, pronto, Por acaso acho que ia-te perguntar isso, porque vais chegar a uma altura, se continuares nos escuteiros, até podes ter os lobitos à tua sim. responsabilidade, não é? Pois, é isso, porque, pronto, se eu quiser me candidatar a chefe, pronto, Sim, posso ponderar, então, sim, pronto, acho que é uma boa atividade, não ocupa assim tanto tempo, é claro. uma vez por semana, só se formos acampar uma vez ou outra. Ah, mas até distrais a cabeça, vais para ali e Claro, esqueces o isso resto. aí um sábado que seja para estar, estou ali nos escuteiros, É ali verdade. descontrair um pouco, porque acho que também é preciso. Pronto, domingo estudo, o domingo Yeah. dedico-me para Oh, estudar. opa, olha, por acaso, eu de início, quando estava a falar contigo sobre a malta de ter que assumir uma profissão e depois ter um hobby, eu falava tipo uma cena assim, estás a ver? Sim, sim. Tem uma coisa, pá, há pessoal que vai ter o E a karaté, malta do desporto e tudo, claro, a malta do desporto, isso é também acho que pá. faz sentido. Faz sentido. Há estas atividades que a malta pode, olha, é como tu dizes, conviver. Estás a ver, por exemplo, estás a acampar e tens um colega de cada área. Opá, vão debatendo, aquele tem a opinião dele, aquele tem a Sim, opinião dele. É pá, isto claro, junto até te enriquece a nível de cultura, de conhecimentos, claro. não é? É pá, Nem precisa ser assim algo tão sério, é mesmo conviver, tipo, na estamos com os nossos desportiva, amigos e isso tudo, estamos ali felizes a fluir, pá, tipo, é isso, na é boa. isso. Acho que sim, acho que sim. Pá, é Ah, muito por aí, é. Por sim. acaso, mas sabes que ainda há muito aquela coisa, eu agora vou falar aqui um assunto que é um bocadinho tabu, porque a parte dos escoteiros, a malta assusta-se muito por causa de ser voltado para a religião. É pá, Ah, mas, percebes? Mas Neste caso, os escuteiros, há escuteiros com U, que é os católicos, e há os escoteiros, que são aqueles que não são católicos, não têm qualquer religião Ah, associada. Pronto, os mais famosos são os escuteiros com U, que são os católicos. Mas também há os escoteiros, há vários tipos de escuteiros. Há os escoteiros e também há uns que é só para raparigas, que é a Associação de Guias Portuguesas, mas assim, pois, algo do pois. género. Acho que há assim um grande leque de escolha. Mas no fundo, lá está, o objetivo de convívio é semelhante, não é? Basicamente, O tudo objetivo é o igual, não mesmo. é? É, Exatamente. é isso. Pois lá está, estás a ver, não tem aqui nenhum motivo de desculpa para não participar em alguma coisa. Há sempre alternativas. Sim, e se não gostar, não, mesmo se não gostar dos escuteiros, há outras atividades, há um Opa, desporto, ah, há tanta há a associação coisa de jovens, também. sim, Por exemplo, eu cheguei por acaso a ter uma aluna que a atividade que ela gostava era participar nas marchas, ir sim, aos ensaios das marchas, estás a ver? sim, Opa, olha, e depois já sabia que no mês de junho era o mês todo praticamente sim, com as sim, saídas. Pá, sim, mas sabia que tinha o ensaio todas as semanas. Opa, ia para lá, convívio. Opa, lá sim, está, depois vais conhecendo um bocadinho aquilo que te puxa, não é? Pá, é tudo por aí. Mas vais distraindo. Opa, e essa parte dos projetos é muito interessante, porque lá está, também vai colaborando para tu desenvolveres um espírito crítico. claro, sim, Estás a ver? sim. Porque sabes como Ah, é que as coisas funcionam, queres ir mais além. Epá, isto claro. é bom. O que eu também sinto muito é que no colégio eu tenho uma disciplina que é basicamente tem um horário onde todos os alunos daquele ano, neste caso, por exemplo, 11º ano, juntam-se todos em grupos, ahm, mesmo pessoas de turmas diferentes, juntam-se em grupos e durante o ano desenvolvem um trabalho. É quase que fosse o trabalho colaborativo, só que em vez de ser dentro de uma turma, é no ano todo. É do ano todo. E então, nós ao longo do ano temos as apresentações e também trabalhamos muito a questão do public speaking e de saber falar pronto, porque acho que há muitas pessoas que chegam à faculdade e quando for para apresentar algum trabalho vêm-se um pouco atrapalhadas porque não têm essas aptidões. E depois é assim, e não sei se te acontece, mas por exemplo, eu dou aulas, como estava-te a dizer, no ensino secundário, mas Sim. já dei aulas no ensino superior. Uhum. E aconteceu, por exemplo, este ano tive uma situação assim um bocado. Pá, a aluna não gostou muito, que foi ela para fazer uma apresentação oral, eu não sou a favor dela ler, entendes? Sim.
Porque ela, quando for para o ensino superior, ela tem que saber aquilo na ponta da Claro, língua. claro. Ninguém vai estar à espera que ela encha os slides de Texto. documento, de informação e vai estar ali a ler, estás a ver? Sim, Epá, eu disse-lhe um bocadinho que é no género, opá, é assim, antes quer que tu me entregues o trabalho em papel que estás-me a ler dos slides, assim leio eu em casa. claro, claro, sim, claro, obviamente. Pá, e depois já dá, porque eu ainda me sinto muito envergonhada a falar em público. Então, mas se queres ir para o ensino superior, tens de começar a treinar. Claro. Acho que desde sempre isso é um critério para os meus professores, que era não se pode chegar lá com um PowerPoint cheio de texto e ler só. Não, porque para isso é exatamente isso, é para isso nós lemos. Quem está a ver, lê. Exato, percebes? É pá, é muito por aí, porque lá está, quando tu fores para a faculdade, ninguém está à espera, deixas ali um. Ou depois dizem assim, tive um 10 com sabor a vinho. Pois, Sim, é um 10 com sabor a vinho, porque, pá, pois lá está, o grau de exigência depois é outro. E a malta convém no ensino secundário já com o mínimo de preparação, né? claro. Pá, pronto, e a Mas gente. até os PowerPoints, eu acho que quando nós dizemos isto, acho que não é pôr nenhum texto, pode-se pôr lá uns tópicos, pôr assim algo para nos orientarmos, não é pôr Pois. um texto completo, é pôr tópicos para conseguirmos orientar ao longo. Yeah. Sim, Opa, até sou apologista, imagina, se há um conteúdo daquele que o professor pediu para tu colocares no trabalho, tu não te sentes tanto à vontade, depois está. Depois só uma sim, coisa mais sim, básica. sim, Estás a ver? Que tu realmente vais te sentir à vontade a falar com aquilo. Opa, e possivelmente ele vai-te ouvir fazer a apresentação, nem vai ouvir o que tu estás a falar. Muitos nem ouvem. Pois, pois, Esquece, muitos pois, nem ouvem. É mesmo. Opa, e é muito por aí. Tipo, a malta mais vale começar um género a preparar-se. Lá está, e estás a falar. claro, Ajudou-te um bocadinho a perder a vergonha, né? Os projetos e tudo isso. sim, Falar ao público, opá, que eu acho que é muito importante. Como, por é, exemplo, o exame de português. Eu, como eu disse, eu fui vigiar o exame. Eu, por acaso, opá, não devia ter feito, né? Mas por acaso reparei em algumas folhas de resposta. Mas assim por alto, estás a ver? sim. Mas porque é que eu me apercebi? A malta escreve como se estivesse a falar com o vizinho do lado. Ah, pois, Como é a o, gente estamos aqui a falar, assim eles sim, escrevem. sim, sim. Opa, nada contra, atenção, mas é o Não, género. mas é necessário haver algum rigor na escrita. Sim, Direto, estás a ver? Epá, ninguém está a pedir para escreveres ali uma escrita académica para uma tese, não é isso? Mas, sim, 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 opá, mas mínimo, estás a ver? É que literalmente é assim, o Luís de Camões escreveu os Lusíadas porque falou do Dom Fernando porque tinha que falar do Dom Fernando. Uma cena assim, sim. tipo, literalmente isto. Uhum, E assim, ok, certo, está certo. certo. Mas, O céu é azul. sim, e também isso é um dos motivos Epá, pelo qual se diz que o português deve ser obrigatório no ensino secundário, porque é. há muitas pessoas que vão ao ensino secundário e não têm qualquer aptidão para o português. Imagina, o português até é a disciplina que temos mais horas no ensino secundário. É pá, mas se calhar, ou o método de ser adaptado, por Sim. exemplo, eu por acaso foi uma coisa que eu senti dificuldade, sou-te sincero, e estou aqui já a contar ao Uhum. pessoal, eu quando transitei do ensino secundário para a faculdade, eu ainda hoje tenho um bocadinho de dificuldade em fazer uma escrita totalmente académica. Porque há Sim, sempre ali aquele verbo, aquele conceito que só pôs na ficar bem, aquela vírgula no sítio certo faz toda a diferença. E há aqui muitos conceitos que também não nos é ensinado, pá, para sim. nós escrevermos ali um português bem escrito, estás a ver? Sim, obviamente que a parte das obras é essencial para a questão Uhum. da cultura geral, Sim, mas eu acho que concordo. se o português fosse um pouco mais técnico na questão, pronto, vocabulário e também na parte mesmo da, da estruturação de textos, e porque eu acho que nós também, se nós analisássemos, hum, por exemplo, artigos de jornais, algo mais atual, haveria aqui um maior enriquecimento nessa Uhum. questão e obviamente que a leitura também é essencial e acho que o português ele não tem mal nenhum em ser obrigatório durante o ensino secundário, ser uma Nada, nada, nada. E disciplina, faz falta, tens que sim, precisas dele. sim, é necessário, mas acho que se o programa fosse um pouco mais adaptado às necessidades e eu acho que se nós estamos aqui a ter um português que quase que parece um português do aluno de humanidades, estando em É. ciências, dificulta um pouco também. Também, também. Opa, e é assim, e vais ver o que é que te vai acontecer quando fores para o ensino secundário? Perdão, para o ensino Sim. superior.
tu vais apanhar muito à base de tudo o que é artigos científicos, mas Sim, lá está, mas com conceitos bem técnicos. Se tu não fores minimamente preparado para interpretar e reescrever, claro, epá, vais estar ali às aranhas. É como tu dizes, tens que ir à procura de forma autónoma. Epá, certo, mas se houvesse aqui uma preparação que a língua portuguesa te ensinasse a escrever e a interpretar. claro. Olha, e outra coisa que eu também sentia dificuldade, não sei se passaste por isso, lá está, como estás no ensino privado, não sei se acontece, aprender a ler. Pois, porque eu do primeiro ao quarto ano estive no privado. Uhum. Ah, Pois, mas eu, por acaso, eu tinha uma colega que, quando estava no público, que essa é uma das questões dela, a português, que era, ela estava no oitavo, nono ano e já tinha uma dificuldade, assim, ainda Isso. grande em ler. Então a sugestão da professora foi, ok, então, vai, em casa lês livros, é assim, foi o que ela disse, e funcionou, Estás a ver? e funcionou, Não. funcionou, não é? Mas, obviamente que ainda há casos desses. Exato, pois é. Há casos desses. Eu sou de Franca, lá está, mesmo da minha geração para a tua, lá está, ainda temos aqui alguns anos de diferença, mas as dificuldades ainda são quase as mesmas, estás a ver? Devíamos ter Sim, tido, lá está, da mesma forma que eu digo que devia ter tido apoio, eu queria que até este momento vocês ainda se fossem salvos e que tivesse um sim, apoio para vocês, porque lá claro. está, como eu estou a dizer, eu cheguei ao ensino superior, senti ainda aqui há uma dificuldade, e às vezes ainda sinto, estás a ver? Pá, ter ali uma escrita rigorosa, académica, depois aquela vírgula tem que estar naquele sítio e tem que ter o ponto final, não é como o José Saramago, né? Sim, Tipo, sim, tens de ter ali tudo nos trinhos, porque depois corres o risco. Imagina, queres publicar um artigo, vai para um revisor, às vezes se aquela vírgula estiver no sítio mal, ele devolve-te o artigo. E depois aqui estamos a certo. falar, passa anos da vida. E a intenção do texto muda também. Também, direto, estás a ver? Pá, e depois é assim, queres mudar o texto de português para inglês. Então, se ele não está bem escrito em português, como é que tu vais traduzi-lo para inglês? Claro, É uma fail, direta. sim. É E muito por também aí. os meus professores, eles também referem muito, que eu acho que também acontece muito isso ainda, que é os próprios testes, testes de biologia, físico-química, disciplinas de ciência em português, os próprios alunos, eles cometem erros por causa do português, por causa de eles não sabem interpretar bem os enunciados. Vês? É isso, é? Também É, ver- condiciona. é Também verdade, é. condiciona. É verdade, é. Olha, por exemplo, como estava-te a dizer, eu dei aulas no ensino superior e dei aulas de contabilidade. E a Uhum. contabilidade é muito por aí. A contabilidade, se tu não interpretares corretamente o que está lá escrito, a malta espalha-se. Tipo, Sim. eu apanhei alunos já adultos, lá está, muito mais velhos do que eu, Uhum. espalhavam-se à brava. Porquê? Porque é a interpretação. Estás a ver? É, Porque se lá diz que o homem imagina, quando tu compras, tu estás a adquirir. E quando certo. tu estás a adquirir é para ti, não estás a vender. Até eles associavam que comprar é a mesma coisa que Sim. gastar. Não, Ah, tu quando sim. compras, Sim. compras. Quando gastas, gastas a água da torneira. Não é Certo, é diferente. É diferente. diferente, é diferente. Mas, por Uhum. exemplo, nós na contabilidade, quando tu compras, é uma aquisição. Quando gastas, é um gasto regular da empresa. Estás a ver? Sim, São coisas que nós, quando fazemos, lá está, isto a nível empresarial, temos que contar de formas diferentes, né? Se eu compro um claro. caminhão, é diferente estar a gastar a água da torneira. Estás a ver? São Sim. coisas diferentes. A minha mãe ainda me conta muitas vezes. Pronto, ainda vai-me dizendo: olha, outro dia eu recebi um e-mail cheio de erros ortográficos. Ainda acontece muito isso. Estás a ver? Sim. Opa, Ah, a gente está-se aqui a rir, mas não tem piada nenhuma. A gente queria era que pois, realmente, claro. opa, que a gente tivesse aprendido como deve ser. Estás a ver? Pá, ali aquele rigor. Ou então que se não nos souber ensinar, que me deem as ferramentas para nós aprendermos também. Estás a ver? Sim. Epá, não irmos tão autónomos. Agora, peraí, agora vou mudando aqui um bocadinho a conversa. Tu és influencer, então, e como é que é criar conteúdos? Como é que é essa espontaneidade? Tens que planear tudo com alguma antecedência, certo? Eu Tens, diria que para o meu estilo de fazes. conteúdo nem é tanto, é muito espontâneo o conteúdo, porque Boa, eu surge uma ideia, pego no telefone e gravo. Mas gira. depois, imaginemos, muitas vezes tem de ser assim algo mais elaborado, porque, por exemplo, Pois. houve um vídeo que eu fiz que foi a fazer o chocolate Dubai. Eu lembrei-me, ok, quero fazer um vídeo assim,
tive de falar com os meus pais, ok, tenho que comprar pronto, os ingredientes todos, isso tudo, e depois tinha de planear o vídeo, tinha, pronto, ok, gravava, e depois ainda tenho de dedicar um bom tempo a editar o vídeo para Pois. postar. Mas agora, há vídeos meus que eu estou assim, sei lá, estou em casa, lembro-me de nada dessa ideia, ligo a câmera, gravo e posto. Então, às vezes há aqui uma grande diferença. Sim, há conteúdo que é muito espontâneo, assim. Sim, Aliás, até diz que normalmente o que o público gosta é isso, é ver-te a tua sim, essência. sim, há uma maior aproximação do público, entre o público e pronto, e o criador de conteúdo. Pá, porque lá está, a malta está muito habituada a tudo com máscaras, né? Toda a gente tem máscaras, toda a gente tem aquela carapaça e não mostra quem é, e quando vem alguém, ok, este teve coragem de Uma mostrar pessoa como é. autêntica, assim, Não, algo mais isso, autêntico. isso, Sim, direto, claro. estás a ver? Sim. Epá, há um bocadinho aqui isto. Ah, então, e a nível de essência, como é que te descreves? Para fazer assim esse. É autenticidade, não é? Essencialmente. É muito por aí. Ahm, Para ser sim. humorista, como é que se faz? É assim, eu acho que, pronto, eu não sou assim o melhor humorista de todos, Ah, porque, tá bem, não, mas. assim, porque eu acho, tipo, o meu conteúdo, ele tem um pouco de humor, mas também se baseia muito, eu ponho sempre o hashtag relatable, que é, pronto, para a pessoa se identificar com o meu conteúdo. Então, o Boa. que é que eu faço? Eu tento criar conteúdo com que a pessoa, pronto, Uhum. tal como eu disse, que se identifica. E então, eu acho que, ahm, muitas vezes aqui acho que foi há 2 anos, que foi quando comecei a conta, eu até tinha assim no bloco de notas ideias de vídeos. Eu todos os Uhum. dias punha lá uma ideia de vídeo, mas agora já não faço isso porque eu antes dedicava muito mais à minha conta, mas porque eu até postava todos os dias e agora só posto assim de vez em quando. Porque eu às vezes até sinto que o meu conteúdo tem uma melhor uma maior e uma melhor qualidade quando posto não tão regularmente, porque assim consigo Olha, pensar melhor no conteúdo do que estar sempre a postar todos os dias, assim, ideias assim pois. não tão criativas, não tão com que a pessoa se identifique. Mas eu acho que também Acabas por ser estratégico, não é? sim, sim. Mas também acho que nas redes sociais, não vou dizer que é sorte, mas muitas vezes é a questão da consistência, porque eu conheço perfis que a pessoa ela posta 2 vídeos e fica quase que instantaneamente famosa e com imensos seguidores. Agora eu, que já tenho a conta tipo, há 2 anos, eu ainda vou postando algumas coisas e vou ganhando alguns seguidores. Mas há contas, por exemplo, que há um TikToker que eu admiro bastante, que é o Miguel Queiroz. Não sei se já viu. Já sei quem é. Acho que até já houve pessoas que reclamaram com ele porque estava assim a incluir umas ideias assim todas trocadas nos alunos. Pronto. Ele por acaso, eu quase que diria que o algoritmo do TikTok quase que gosta muito dele, porque ele sempre que posta um Aham. vídeo, ele alcança números gigantes. E então eu acho que também o TikTok e as redes sociais, elas procuram cada vez mais conteúdo novo e estilos novos. Ele tem o seu próprio tipo de conteúdo, o seu próprio estilo, e o que ele fez foi, ele postou um vídeo no seu próprio estilo, viu que funcionou e replicou. Agora, eu acho que o meu tipo de conteúdo, pronto, que é do Relatable, pronto, já está assim, pronto, já não é assim tão único, então eu acho que cada vez mais tento adotar um novo estilo mais único e que pronto, consiga então mudar um pouco aqui o estilo de vídeo e Claro. que eu posto. Mas eu acho também a consistência é algo muito importante porque senão uma pessoa ela eu tenho um colega meu que postou um vídeo há pouco tempo e depois acho que foi o primeiro vídeo dele. Ficou até acho que ficou com 10 mil likes, uma coisa assim, pronto. E pronto, ficou muito contente isso tudo. E depois ele postou-te a seguir e não teve assim tanto, não teve o mesmo tipo pronto, desempenho. E Ah, então certo. isso já o desmotivou, já parou de postar. Pois. Pronto, Mas não pode fazer isso. sim. Não pode, é assim, eu pelo menos.
tenho assistido também a alguns vídeos a nível de tudo o que é o networking, lá está, e tudo o que é trabalhar com as redes sociais, mesmo que ninguém assista, mas que se assista um ou dois no íntegra, né? Mais Sim. tarde ou mais Sim. cedo, Pois, eu tenho vídeos que nas primeiras 5 horas não tenho quase nenhuma visualizações. Depois vês, passa 5 horas e aquilo estoura. estás a ver? É É aí isso. direto. É isso. Direto. É E depois isso. lá está, depois vais, aos poucos vais construindo uma carreira Sim, com o próprio, lá está, a própria rede social, que agora está-me a falhar o termo. Os algoritmos também vão sim, sim. captar-te. Claro. Eu acho que é assim, é preferível tu cresceres aos poucos, mas cresceres com o público certo. Estás a ver do que Sim, opá, tipo, qualquer pessoa chegar ao teu núcleo. É pá, às vezes também qualquer pessoa, depois também já vem aqueles palermas para te ofenderem, sabes? Ou depois a gente sim. corre Sim. esse risco, não é? Claro, há sempre esse risco, sim. Pronto, epá, acabas por desenvolver ali, vá, o teu nicho, mas consistente, vá, Sim, sólido, saudável, vá, aos sim. poucos. E lá está isto, criares, perdão, o teu conteúdo também te perdes imenso tempo. Epá, não é? Aquilo, mesmo editares vídeos, essas cenas todas, isso perdes bem de tempo. Acho que a malta às vezes também não tem muito noção, com o Pois. back-office que está, não é? Pois. Eu, por acaso, hoje estive a editar um vídeo que vou postar ainda hoje, acho eu, ou amanhã, e pelo menos 2 horinhas demorei a Estás editar a o ver? vídeo. Sim, Epá. é assim. Mas pronto. Mas tem que ser, lá está, é esse tempo que tem que ser Mas perdido, não é? eu faço isto porque eu gosto. Também. Exatamente, também. Sim, Porque também contam. E pá, diga o que disserem, depois também isso, o facto de tu gostares, isso vai refletir no vídeo. Porque as coisas sim, vão com sim, rigor, estás a ver? claro. Faz as coisas com gosto. Pá, esquece. Então agora uma pergunta. O que é que Sim, sim. significa para ti ter sucesso? Em que contexto? Em Neste... geral. Em geral, Que é que achas eu que é o acho. sucesso para ti? E que também, lá estás a criar este nicho a nível da influencer e nas redes sociais. O que é o sucesso para ti como jovem que achavas que um dia podias alcançar no futuro? Se tens medo do futuro, se te assusta, ah, dentro disto, conceitos. Eu acho que cada um constrói o seu próprio conceito de sucesso. Ok, Digo já isso. E então, pelo menos para mim ter sucesso, não, para alguns deve ser, olha, ok, eu quero ser rico, quero. Pronto, para mim, ter sucesso é estar contente com o que eu faço e pelo menos estar bem. Porque imaginemos, pronto, agora levando isto um pouco mais para num contexto mais ahm, profissional, académico. ahm, para mim, eu ficaria feliz se tiver uma profissão boa, mas não é preciso eu ser milionário, não. Para mim basta eu estar ahm, bem sustentado e para mim é assim, ok, o quão mais sucesso em termos depois da parte da realização, questão da, não? da parte financeira, pronto, Ok, ok, isso aí, pronto, melhor, obviamente, mas eu acho que não é preciso levar muito ao extremo, exato. porque eu acho que todos nós acabamos um dia por morrer. Eu Boa, é acho que verdade. entre, por exemplo, estar bem financeiramente e sem exageros e entre ter uma profissão que me deixe muito exausto, que me tire, ter muito cuidado com a minha família. Acho que não, há aqui sempre um equilíbrio. É verdade. Não há Ah, riqueza nenhuma aí, neste caso. Pronto, exatamente. Agora, já num contexto mais de redes sociais, eu acho que, obviamente, que todos querem atingir números enormíssimos, de imensos seguidores. Mas é assim, o meu foco neste momento não é ter muitos seguidores. O meu foco é estar, pronto, entretido com o que eu faço. Exato, exato, E, exato. porque às vezes também, pronto, há aquela questão da postar um vídeo e pronto, o vídeo não ter assim um bom desempenho e pronto, uma pessoa fica um pouco fica desmotivada, mas eu acho que para mim o que é, eu ficaria feliz se conseguir levar isto como um hobby, ir postando Exato. coisas e pronto, e ter assim uma boa repercussão e que isto Pa- me traga pa- algumas coisas. passa por seu entretenimento. Epá, e É quem sabe um isso. dia se torna um extra.
Claro, também. pois, claro, obviamente, não quero levar-te Claro, aqui com algo assim full exato, time. exato. Ah, pronto, pois não se sabe se me surgir alguma outra oportunidade no futuro, pronto, mas O importante é viver o agora, né? Em cima de tudo. exatamente, exatamente. É. Sem Acho que cada um dúvida, constrói o seu conceito de sucesso, na minha opinião. exatamente. Sim. Olha, vês, espetáculo. Maravilha. Então, e agora uma última questão que ainda te quero estar Claro, claro, a claro. tirar mais tempo. E acho que demos aqui contributos maravilhosos. Acho que o pessoal pode vir aqui beber muita coisa. Deu para a gente até ver aqui a diferença de uma escola para a outra. Lá está, e essencialmente temos aqui bons contributos, aquilo que eu acabei de dizer. Então, e aqui uma última mensagem que tu gostasses de deixar ao pessoal, para a malta não desistir, não vacilar, tipo qualquer coisa que tu gostasses de deixar aqui ao pessoal, qualquer coisa. Certo. O céu é o limite. Eu acho que uma das coisas em ter em conta, que nós devemos ter em conta, que é nós nunca estamos sozinhos em quer que seja. Nós nunca somos os únicos que estamos mal com algo, porque nós, por exemplo, certamente haverá outra pessoa, outro aluno, outro estudante que se assemelhe comigo nesta questão de me sobrecarregar e tudo isso. Mas eu acho que o mais importante é ahm, acreditarmos em nós, acreditarmos que vai correr tudo bem e nunca interpretar uma descida ou algo que correu menos mal, de forma muito exagerada, porque nós muitas vezes tendemos a, ok, isto correu mal, ok, pronto, acabou, não há de volta a dar. Mas há sempre uma volta a dar. Eu acho que sim. Até pela questão agora de ensino secundário, as médias. Uma pessoa agora tira uma nota mais baixa, pensa, ok, aprendi a média. Há mais testes, há mais períodos, há forma de voltar pronto, Não desisti logo, né? É como a é situação que isso. estavas a falar dos Sim. vídeos. Não desisti logo. É consistência, acho que é Isso. mesmo isso. Yeah. Eu diria que também não nos devemos comparar muito aos outros, porque nós somos todos diferentes. E um, muitas vezes, mesmo que uma pessoa seja melhor que eu num certo aspecto, eu sou melhor que ela noutro aspecto. Então cada um é bom na sua coisa. Então eu acho que não devemos nos comparar. Ah, e eu acho que eu acho que principalmente obviamente que também há sempre uma ajuda exterior, que é a questão dos psicólogos e isso tudo, Também. mas eu acho que também parte muito de nós, Pois. também. Ahm, sentarmos aqui numa cadeira, numa mesa e pensar assim e refletirmos. Ahm, mas também obviamente depende de pessoa para pessoa, do tipo de pessoa que a pessoa é. Se é menos ansiosa, mais ansiosa, na Epá, questão de stress. mas tem que ter pulso para mudar, não é? Sim. Sim, obviamente que há pessoas que não são capazes, não têm essa É, capacidade de se autocurar claro. e daí que é necessária às vezes uma ajuda. Mas eu acho que há sempre ajuda disponível e acho que se nós tivermos alguém de confiança, como amigos, familiares, Hum. não devemos ter vergonha de falar com essas pessoas porque falar ajuda muitas vezes. E são, por exemplo, os nossos pais que já têm anos de vida, que são às vezes os melhores para nos ajudar. Sim. E tocaste num ponto muito importante, eu acho, a comparação, que eu acho que é uma das raízes que leva a malta a sofrer muito, Sim, não é? acho que sim. E acho que também há muito disso num contexto familiar, entre irmãos. Também, também. Acho que é um pouco mau. Também. E é triste, porque às vezes lá está, como estávamos a falar, há pais que têm filhos diferentes, mas também, infelizmente, ainda há muito aquela preferência de um irmão para o outro. Também há Certo, isto. certo. E os pais Acho que estão-nos a ouvir também têm de desmistificar isso, que eu acho que os filhos são iguais. claro. Se um merece ser tratado de uma forma, o outro também merece. Direto, Sim. direto. Pá, isso depois pesa, é tudo a bagagem emocional que fica. Pá. E depois é assim, isto é uma bola de neve que imagina.
o miúdo destes que não é compreendido, mais tarde vai para o mercado de trabalho, torna-se um chefe que a Hum. gente não o pode aturar. Pois, pois, pois. Pois é isto, É, estás a ver? É verdade. sim, há esse caso. É assim, é tudo uma bola de neve. Está bem, ó Vasco, olha, gostei muito do teu testemunho, acho que foi muito fixe, muito porreiro. Obrigado. Acho que correu tudo bem, acho que fomos de encontro àquilo que era pretendido. Sim, E digo aqui ao pessoal que a gente hoje vamos dar por encerrado o podcast e para a malta seguir o Vasco. Eu no fim vou deixar aqui os links e os acessos para a malta ir ver o Vasco, ver os vídeos dele, que ele tem lá muito conteúdo para a malta rir, divertir-se e descontrair um bocadinho da vida momentânea. Lá está, temos que também descontrair e sair da sim. real, ir um bocadinho para esta fantasia para as coisas fluírem melhor. Já sabem, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem para mim. Se tiver alguma dúvida, queiram perguntar ao Vasco, ele Também está mandem. ele Estou tá aqui aqui na disponível. boa para vos ajudar. Lá está, às vezes até uma pessoa que vocês não conhecem de fora pode-vos ajudar a ouvir. Às vezes o Vasco também para vos dizer uma palavra, acho que acredito que está aqui para isso também. E já sabem, continuem aí, lutem, vamos lutar, vamos fazer diferente e vamos mudar isto de uma vez por todas, para que os jovens também possam dar a palavra deles e não ser só os adultos, não é? Exatamente. Thank Pronto. you, pessoal. Muito obrigado.